Bem-vindos ao 5 Minutos Europa, o espaço onde se entrevistam todos os candidatos ao Parlamento Europeu. A nossa próxima entrevistada nasceu no Líbano em 83, 2 anos depois vinha para Portugal, para Lisboa. É hoje luso-libanesa e em fevereiro juntou-se ao Partido Livre. Obrigada. Tem um nome difícil de dizer, Safadib. Tem 5 minutos então para expressar a sua ideia sobre a Europa e que futuro para esta Europa. Bem, neste momento a União Europeia está numa situação delicada. Temos alguns problemas por resolver. Há um déficit democrático na União Europeia. Há uma enorme falta de transparência. Como é que se materializa essa falta de democracia e esse déficit democrático? A que se deve? Como é que se materializa? Que exemplos concretos? A falta de transparência do Conselho Europeu, que tem reuniões à porta fechada e os votos são secretos, quando os votos deveriam ser públicos. Esse é um exemplo, por exemplo, da falta de transparência que existe na União Europeia. E o facto também de Bruxelas ser refém de interesses de grandes corporações, o que torna difícil para os cidadãos simpatizar ou sequer interessarem-se pelas diretivas europeias que tanto têm impacto na sociedade portuguesa. Mas o Partido Livre propõe... o Partido Livre está ciente dos defeitos desta Europa, mas quer lutar, quer ter uma atitude construtiva a partir de dentro. Não quer virar as costas à Europa. Sem virar as costas à Europa, sem ter uma atitude isolacionista, mas sim, a partir do interior das próprias instituições europeias, lutar por uma maior democratização, lutar por uma maior cooperação e diálogo com os seus cidadãos, para que tenham também um papel mais interveniente nas políticas que tanto têm impacto nos Estados-membros. E acha possível esse diálogo quando, a nível nacional, não se consegue dialogar? O LIVRE não conseguiu dialogar nem com o Bloco, nem com a CDU? Atualmente, os partidos políticos de esquerda em Portugal, é verdade, têm uma enorme dificuldade em dialogar uns com os outros, mas isso também se deve às direções partidárias que se entrincheiram e que se envolvem em lutas de egos. Mas isso não acontecerá com maior proeminência no Parlamento Europeu? Desculpe? Isso não acontecerá mais ainda no Parlamento Europeu? Essa Poderá. luta de egos? Como é que vão resolver esse problema? Sim, mas o LIVRE assumiu desde o início querer cooperar, dialogar, uma atitude de convergência, não se quer envolver nisso. É verdade que pode haver, é um facto, pode acontecer isso no Parlamento Europeu, mas basta termos uma atitude desde o início de convergência, de cooperação, de diálogo, de informação, porque também acredito que há muita desinformação, e não cair em manicaísmos e não cair principalmente em populismos. Como é que analisa o aumento de votos na extrema-direita, tanto em França, como na Bélgica e como na Grécia? Devido ao programa de austeridade que se tem implementado nos países, especialmente nos países do Sul, é normal que, devido ao retrocesso sem precedentes que se observou nos países do Sul nestes últimos anos, devido à implementação da austeridade, tenha havido uma cada vez maior aversão à Europa e tenha havido uma cada vez maior desconfiança em relação às políticas governamentais que têm colocado como prioridade a banca, os mercados. Portanto, tem havido toda uma série de políticas que já não colocam como prioridade o cidadão e o Estado Social tem sido progressivamente desmantelado durante essa austeridade. E isso faz com que partidos nacionalistas alimentem-se muito dos medos e insegurança da população e obviamente, vão ganhando força. E isso preocupa? Claro que me preocupa, ainda mais sendo libanesa, ainda mais vindo de fora, ainda mais sabendo que... Porque para mim, eu tenho mais consciência disso, a minha família tem mais consciência disso, que ter um passaporte europeu é um privilégio e evidentemente que custa ver de novo partidos nacionalistas... Como é que se pode contestar essa progressão dos partidos nacionalistas?
através de uma política de informação, através de uma política... Eu acho que a desinformação e a falta de interesse dos cidadãos é onde se deve atacar. Deve-se, portanto, envolver mais os cidadãos nas decisões europeias, a sociedade, portanto, os partidos têm a responsabilidade também de promover um debate informativo e esclarecedor para tentar contornar essa demagogia, populismo dos partidos nacionalistas.